Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 1, né, de ciências do nono ano. Bom, a gente já fez aquela apresentação lá introdutória, agora a gente vai entrar no nosso assunto, tá certo? Bom, o nosso assunto a aula número 1 é o que é um átomo, tá? Então, bom, se vocês olharem para a unha de vocês, se vocês olharem para o cabelo, se vocês observarem o corpo de vocês, a gente não enxerga o átomo, mas pode ter certeza que ele está ali. Por quê? Porque o nosso corpo é formado por células. E as células são formadas por átomos, né? Então, o que nós temos nós somos um conjunto de átomos, né? A gente fala que, com relação à biologia, a última elemento, o menor elemento no corpo da gente, biologicamente falando, são as células, né? Substâncias celulares. Mas, quimicamente falando, a menor estrutura geradora da vida não são as células, são os átomos. Porque os átomos é que vão formar as estruturas celulares, tá? Então, a gente está falando, pessoal, de coisas extremamente pequenas, tá? A gente chama de partícula química. Então, os átomos são partículas químicas dispersas por todo o ambiente. Tudo que nós olhamos, sentimos, cheiramos, tocamos é feita por átomos, tá? Infelizmente, a gente tem às vezes catástrofes, né, que acontecem, por exemplo, como alguns de vocês vão lembrar, acho que uns 3 anos atrás, teve um desastre chamado Desastre de Mariana, onde uma barragem se rompeu, uma barragem de minério se rompeu. E se vocês forem lembrar, essa acabou com os seres vivos, acabou com animais, porque elementos químicos, né, átomos ali de mercúrio, foram dispersos e acabaram matando, porque como ele é um átomo tóxico, o mercúrio, ele acabou matando os seres vivos. Além disso, houve soterramento, pessoas morreram por causa da lama, né, que foi levada, carregada com a barragem, com o rompimento da barragem, enfim. Só para vocês verem que os átomos estão presentes em coisas boas e em situações ruins também, né? Então, a gente tem aí a bomba de Hiroshima e Nagasaki lá no Japão, que foi um exemplo, né, de quando os átomos são usados para fins bélicos, ou seja, para guerra, tá? Então, ali foi uma bomba formada por átomos radioativos, ou seja, átomos que explodem e produzem energia. Quando eles são colocados na forma de bomba, eles destroem, mas eles podem ser usados para geração de energia, por exemplo, como as usinas nucleares, tá? Então, eu fiz esse apanhado introdutório aí para que vocês possam enxergar que há exatamente isso, que os átomos eles estão presentes em várias situações boas e ruins, mas eles estão presentes em todos os lugares do planeta, tá? Se você tiver aí com o seu material, dá uma olhadinha aí na aula 1, a gente tem estrutura, né, do átomo e tem os elementos do átomo. Então, quais são os elementos do átomo? Então, se você olhar nessa imagem aí, imagem 2, você vai ter o átomo, ele é formado por um núcleo, né, uma estrutura ali central, formado por várias bolinhas, vocês estão vendo aí, cores em azul, em verde e em vermelho. Pronto, nas bolinhas em vermelho, elas têm um sinalzinho de positivo. E as bolas em verdinho estão sem sinal. O que é isso? São elementos internos ao átomo. Isso aí, tudinho é um átomo, tá? Esses arcos, né? Nesse formato, nesse, eles são a eletrosfera, que é o local onde ficam os elétrons do átomo, tá? Então, ele é formado por elétrons que ficam orbitando, que ficam dando volta ao redor do núcleo, e a parte do núcleo, que é essa no centro, que é formada por prótons e nêutrons, tá bom? Vamos revisar então. O que é o átomo? O que ele é formado? De que ele é formado? Ele é formado por duas partes, o núcleo e a eletrosfera, que fica ao seu redor, tá bom? Então, no núcleo ficam duas estruturas subatômicas, prótons e nêutrons. E na eletrosfera, rodando freneticamente às vezes, né,
estão os elétrons, tá? Então, nós temos elétrons, que têm a carga negativa, por isso o sinalzinho de menos, e os prótons, que têm carga elétrica positiva, o sinalzinho de mais, tá bom? Essa ideia de positivo e negativo lembra o que vocês? Pilha, né? Então, se você já trocou a pilha de algum brinquedo, de algum relógio da sua casa, né, de algum aparelho na sua casa que funciona a pilha, você não pode colocar a pilha de qualquer forma, né? O que você faz? A pilha tem dois polos, né? Um polo que é o negativo e o outro polo da pilha que é o positivo. Na aula que vem eu vou mostrar, vocês vão olhar a parte positiva e a parte negativa. Então, no objeto que vocês estão trocando a pilha, tem o sinalzinho para onde colocar o sentido positivo e onde colocar o negativo. Por que isso existe? Porque a natureza, porque os elementos eles são carregados com esses dois eletricamente dessas duas formas, positivo e negativo. A gente fala que estão carregados eletricamente, né, com cargas positivas e cargas negativas. Depois vocês dão uma lida, né, no histórico da descoberta sobre o átomo, e é bem interessante, eu coloquei só um trechinho aí, que é mesmo só para dar o gostinho de quero mais, e vocês vão pesquisar. Aí a gente tem as perguntinhas, né? E aí vocês vão responder essas perguntas e vão me mandar por a foto do caderno de vocês vão mandar para que eu possa dar baixa aqui e essa seja a nossa presença, tá bom? Então, um abraço a todos e a todas, tá? E essa é a nossa primeira aula. Vamos ver aí as próximas, tá certo? Mas, por enquanto, é esse assunto. Bem curtinho, para vocês assimilarem. Eu quero que vocês fixem bem essas estruturas do átomo, tá bom? É importante, então, de que o átomo é formado e o que ele é. Ele é um elemento que constitui tudo na natureza, tá certo? Então, próxima aula a gente tá aqui de novo, tá certo? Um abraço a todos e até na nossa próxima oportunidade aí de se encontrar. Tchau, tchau!